Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Não. O que acontece é o seguinte, em 1947, quando os pergaminhos foram encontrados, não existia o Estado de Israel ainda. É verdade. Quem encontrou os pergaminhos foi a Jordânia. Ixi, E os pergaminhos, depois... Então, o que acontece? Os pergaminhos foram encontrados pela Jordânia, apesar de ser pergaminhos judaicos. Quem encontrou foi a Jordânia. A Jordânia, obviamente, pegou os pergaminhos, um achado super importante. Depois, no ano seguinte, a Jordânia invade parte de Jerusalém e conquista ali a região. E eles vão criar eles vão pegar um museu que chamava Museu Rockefeller, que foi criado pelos britânicos, e eles vão guardar os pergaminhos. Em resumo de história, os pergaminhos estavam guardados em um museu jordaniano em Jerusalém. Os pergaminhos não pertenciam a Israel originalmente. Ninguém fala disso. Mas não pertenciam a Israel, pertenciam à Jordânia. Em 1967, quando acontece a Guerra dos 6 Dias, e Israel reconquista a outra metade de Jerusalém, Israel manda uma unidade especial do exército para o Museu Rockefeller para preservar os pergaminhos. Eles simplesmente vão fechar o museu por 2 motivos. Primeiro, para ninguém bombardear e destruir os pergaminhos. E segundo, para os pergaminhos não serem contrabandeados de volta para a Jordânia. Entendi. E aí os pergaminhos ficaram em Jerusalém, guardados pelo exército de Israel. Jerusalém anexou a outra metade e assim eles passaram para Israel durante a guerra. Então foi pensado durante isso, quando Israel estava preocupado em vencer a Guerra dos 6 Dias, uma das coisas que os jornais pensaram é como a gente vai fazer para preservar os pergaminhos do Mar Morto e manter eles em Israel. E o que acontece é que nessa data não foi uma guerra que se estava esperando, foi uma guerra espontânea. Nessa data tinham parte dos pergaminhos que estavam na Jordânia. E aí eles continuam na Jordânia até os dias de hoje, foi isso que o Sayão viu. Ele foi no Museu da Jordânia e tem lá os pergaminhos. Então são poucos pergaminhos que estão lá, mas tem um pergaminho que ele tem 2,5 metros de comprimento, que ele é feito de cobre. Por isso a gente chama ele de pergaminho de cobre. Ele é diferente de todos os outros pergaminhos. E esse pergaminho, ele tem uma lista dos tesouros do rei Salomão. O tesouro e onde eles estão escondidos. É literalmente o mapa do tesouro, de mais de 2.000 anos. E foram atrás. E teve gente que foi atrás. Teve gente que literalmente pegou e buscou os tesouros do rei Salomão por muito tempo. Uma das pessoas mais famosas que buscou os tesouros do rei Salomão em Israel se chamava Wendell Jones. E Wendell Jones nunca achou absolutamente nada do rei Salomão em Israel. Ele achou arqueologia, mas não tesouros nem do rei Salomão. É esse o pergaminho de cobre? Esse é o pergaminho de cobre, exatamente. Exatamente. Então, está escrito em hebraico. Ele é originalmente do povo de Israel, mas ele hoje em dia está na Jordânia, preservado no museu, bem preservado. E Wendell Jones, ele nunca achou nada, mas ele foi a inspiração do Indiana Jones. É? O filme de Hollywood, ele foi baseado? Ele é inspirado Nessa figura. nessa figura. Uma pessoa, a Arca da Aliança que o Indiana Jones estava buscando foi um dos tesouros do Templo de Salomão. Exato. Então, é por isso, Wendell Jones dá inspiração para Indiana Jones. E assim, ele acabou sendo eternizado de uma certa maneira através de Hollywood, mas ele nunca achou nenhum dos tesouros. Então, o pergaminho de cobre, pessoal, quem quiser traduzir e tentar buscar os tesouros, sinta-se à vontade. Muita gente tentou, ninguém conseguiu até agora. Porque ainda o Paquito não chegou lá, porque o Paquito é o cara que vai decifrar tudo, né? Se eu ficar olhando aqui mais uns 15 minutos pra imagem aqui, eu dou a resposta pra Cara, vocês. o Paquito é o cara. Mas sabe, Vilela, acharam uma 12ª caverna. Só que o material que possivelmente estava lá sumiu. Então é muito possível que a gente vai encontrar mais coisas. Existem contrabandeado, provavelmente. poucos manuscritos, por exemplo, o Southwestern Theological Baptist Seminary, o maior seminário batista do mundo, tem alguns poucos manuscritos do Mar Morto. Eles estão no Texas, né, na região de Dallas-Fort Worth, e eles são responsáveis por uma escavação na região de Gezer, né, em Israel. Então eles têm alguma coisa. Não demora, não. E eu tenho uma notícia interessante, né? Um livro
bastante importante que foi achado lá é um comentário do livro de Abacuque. Um amigo nosso aí que é o responsável pelos manuscritos do Mar Morto, curador do museu, Adolfo Reutemann, ele fez um livro sobre isso, né, que traz o conteúdo e discute o significado, que eu estou fazendo as conexões para lançar isso em português. Poxa. E se isso acontecer o ano que vem, ele viria ao Brasil, aí a gente traz ele aqui para falar, porque ele é o fera no assunto. Ele é o curador do museu lá, uma pessoa muito importante. Ele já veio ao Brasil 2 vezes, a gente conseguiu trazer ele 2 vezes aqui, falando sobre os manuscritos, então ele conhece os manuscritos lá como de ninguém. fio a pavio. Outros